Ser atópico é uma experiência muito louca. Como que eu vou explicar pra alguém que tem dias que eu não tô conseguindo viver dentro da minha própria pele? Esses dias eu estava pensando que existem alguns desafios que quem tem dermatite atópica enfrenta, sem ser os sintomas em especial, mas a solidão de se sentir só em meio a um diagnóstico e tantos desafios que a gente precisa lidar. E refletindo sobre isso, eu pensei que seria tão bom se na época que eu recebi o meu diagnóstico, eu tivesse pessoas com quem eu pudesse conversar. Pessoas que tivessem o mesmo diagnóstico que o meu e que me compreendessem. Porque por mais que conversar com a minha rede de apoio, com o terapeuta, ajude, conversar com alguém que convive com a mesma condição que a minha é bem diferente. Porque quando a gente acaba falando com as outras pessoas, a conversa ela sempre gira em torno de como é o tratamento, o que eu tô fazendo, como eu tô me sentindo, mas a gente não consegue falar de coisas do dia a dia que se tornam desafios ou que se tornam fonte de eu querer desabafar, como por exemplo, eu não consegui parar de me coçar. A coceira, ela é o principal sintoma da dermatite atópica, e mesmo eu conscientemente sabendo que coçar irá ferir a minha pele, eu adoro me coçar. E como que eu vou explicar para uma pessoa que usar objetos para isso pode tornar a experiência ainda melhor, como cartão, régua, tampa de caneta, faca, inúmeros objetos que eu já utilizei para me coçar. E só quem entende é quem convive com a mesma condição. Em paralelo a isso, apesar de eu ter essa consistência de continuar me coçando e isso se estender por muitos dias, e a hora do banho? Cara, a hora do banho, ela é horrível. Ela é horrível. Eu preciso de coragem para entrar no chuveiro. Eu preciso aguentar firme enquanto a água estiver escorrendo sobre a minha pele e ardendo como se fosse álcool em cada ferida que a água toca. E aí eu preciso controlar esse tempo também, né? Para não me demorar tanto, para a temperatura ela não ser elevada. E aí quando finalmente eu consigo cumprir essa atividade de tomar banho, vem o quê? A hidratação, que também muitas vezes vai arder. Aí aquela agonia de você sentir a pele melada com o produto. E aí você tem que colocar a sua roupa e muitas vezes seguir a sua rotina normalmente. E estudar e trabalhar, mesmo emocionalmente, fisicamente, você não estando pronta para isso. Porque você acabou de enfrentar um grande desafio. Tomar banho é vencer uma guerra. E aí, quando eu me deparo com a minha pele em frente ao espelho, ou até quando eu tô passando o meu creme e eu tenho essa alta percepção do quão machucada eu estou, cara, isso dói tanto. Essa impotência de que a hidratação não é o suficiente, de que o tratamento, às vezes medicamentoso, ele precisa de um tempo que eu não gostaria de ter que esperar. Eu gostaria que fosse rápido, eu gostaria que fosse fácil. E essa impotência é vivida diariamente quando você tem sintomas. Muito pior do que diariamente, eu diria de minuto a minuto. Porque a pele ferida hoje, ela não vai sarar completamente amanhã. E o que acontece com quem está com sintomas ativos é permanecer com sintomas. Então esse ciclo de coceira, de dor no banho, de se ver machucado, ele acontece de forma repetidamente. Isso dói tanto. Aí isso se acumula com a hora que eu vou dormir. Porque ao invés de descansar, eu me coço. Eu não durmo. Eu continuo me machucando. E eu não consigo controlar. Não consigo.
Não é uma coisa de desejo, de pensamento, de eu quero, eu consigo, eu posso. Não é. E tudo isso é muito solitário, com uma dimensão e uma proporção que só cada um vai poder dizer a sua própria história. Mas pra mim, cara, isso sempre me doeu muito. E eu não conseguia, às vezes, conversar com a minha rede de apoio, porque por mais que eu colocasse pra fora, eu não me sentia compreendida. E um outro paciente, ele saberia do que eu tô falando. A gente consegue, de paciente para paciente, até dar risada da situação, digamos assim. E nessa troca a gente acaba encontrando um pouco de conforto por, cara, eu não tô sozinha nisso. Existem mais pessoas que estão enfrentando esses mesmos desafios que o meu. E estão pensando, sentindo, tendo as mesmas percepções que a minha. Isso é muito individual, né? Porque naquele momento que você tá vivendo todo esse combo de coisas, a dor é sua, o cansaço é seu, a coceira é sua e o cansaço é seu. Todo o desgaste envolvido nisso é você que tá experienciando. Experienciando? Acho que tá certo. E esse é um tipo de sofrimento dentro da gente que é muito grande. E ele é muito, mas muito avassalador. Porque ele tem uma capacidade de mudar totalmente quem nós somos. E aí, a gente chora. Mas nem sempre o chorar resolve. Às vezes o chorar até cria outras condições problemáticas. Eu, quando choro, eu fico com o olho assado e ele fica inchado. Então, eu tento não chorar. Mas eu choro com muita frequência. E aqui, na parte emocional, na vivência de prática, que eu acho que mora uma parte muito difícil de nominar, de explicar para o outro como é ser um paciente atópico. Existem autopercepções que somente nós podemos ter e somente nós podemos contar. Como que eu vou explicar para alguém que tem dias que eu não tô conseguindo viver dentro da minha própria pele? Que eu gostaria de não viver dentro da minha própria pele. Isso é muito potente, isso é muito forte. E dependendo da pessoa que eu trouxer essa fala, vai achar que eu tô em estado de depressão. É um pensamento profundo e triste? Sim. Quer dizer que eu tô depressiva? Não. Eu só estou processando tudo que eu estou sentindo e vivendo, que quase todo tempo é dor e sofrimento. Ter o pensamento de, cara, eu gostaria de estar vivendo tal experiência sem a pele machucada. Como seria entrar no mar sem ter eczemas ativos? Como seria dançar balé sem a meia grudar? Como seria fazer uma caminhada e não sentir o meu corpo pinicando por conta do suor? São experiências que a gente para pensar do pequeno ao maior e que, mais uma vez, nos colocam na condição de paciente que não consegue ter experiências plenas de forma saudável. Tem dias que eu vou, mesmo estar com a pele machucada, e eu vou conseguir falar, hoje eu me amo, hoje eu tô maravilhosa, eu consigo viver, vou viver, quero fazer tudo. Mas tem dias que eu vou me olhar no espelho e eu vou falar, caramba, não dá. Eu não consigo, eu não quero. E mesmo assim você vai ter que engolir tudo que você tá sentindo de ruim. Você vai ter que fingir que a dor que você tá sentindo não existe. E você vai ter que viver, cara. E às vezes trazer essas demandas pra nossa rede de apoio, a gente sempre vai ouvir palavras de conforto, de bom ânimo. E às vezes a gente só queria que alguém dissesse, eu sei o que você tá passando, eu te entendo. É complicado. Talvez seja esse um dos motivos que eu já tô há tanto tempo aqui na internet falando sobre dermatite atópica, porque eu ainda penso naquela Camis que lá em 2014 se sentia sozinha. Eu ainda penso que existam pessoas que ainda se sentem e eu não quero que elas se sintam dessa forma. Você não está sozinho e você não é sua pele. Eu entendo o que você tá vivendo, o que você tá passando, porque eu também passei.
É doloroso demais. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei qual é o melhor tratamento para você, eu não sei quando você vai melhorar, mas eu sei que todas as informações que eu tenho que podem te ajudar, eu sempre trago elas por aqui. Você não é o único que tem dermatite atópica. Você faz parte de uma comunidade muito grande. Ser atópico é uma experiência muito louca. De forma negativa, eu diria. Mexe com tudo. Mas ela pode se tornar mais leve quando a gente finalmente descobre que não estamos sozinhos e que a gente não precisa passar por essa jornada de forma solitária. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Camis, convivo com dermatite atópica a minha vida inteira e o meu conteúdo ele é feito para te ajudar e para que você não se sinta sozinho. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, em todas eu estou como você, não é só pele. E essa é a minha grande mensagem. Você não é só pele. Um beijo e até a próxima reflexão. Tchau, meus amigos.